uma holding fruto da educação. Ao seu redor, empresas de saúde, inovação, tecnologia, esporte, cultura e responsabilidade social que fomentam o universo de aprendizado e capacitação. Um centro universitário voltado para o futuro, que trabalha não apenas na promoção do conhecimento, mas também do indivíduo. Esta é a Unifacisa, onde o desenvolvimento humano e social se faz pela construção do saber. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Como estão? Estamos iniciando agora a nossa live de negócios da Pós-Unifacisa. Então, vou me apresentar aqui um pouquinho, para quem não me conhece. Eu sou Roberta Dias, gestora da Pós-Unifacisa, e hoje nós vamos ter um momento super especial para falar sobre o mercado em evolução profissional do futuro. E nós temos duas convidadas super especiais para iniciar o nosso bate-papo hoje. É com um prazer enorme que eu convido a professora Fernanda Ribeiro, que é nossa diretora acadêmica, e Clarissa Soter, que é a nossa coordenadora de área de negócios e que vai estar conversando com a gente sobre os temas da noite, que nós vamos perguntando e, ao mesmo tempo, a gente vai ter aqui um belíssimo bate-papo. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Clarissa. Como vocês estão? Vou dar aqui a palavra à minha diretora acadêmica, que é Fernanda Ribeiro, e depois a gente apresenta a convidada especial, que é a professora Clarissa Soter. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Roberta. Boa noite, Clarissa. Boa noite a todos. Que momento mágico, hein, Roberta? Você nos convidar para falar de um tema assim tão instigante e principalmente receber aqui a professora Clarissa, né, nesse universo Unifacisa. Então, estamos aqui bem ansiosos para ouvi-la um pouquinho. Pois é, isso mesmo, viu, Fernando? Um momento super especial. Eu acredito que as pessoas que estão chegando é porque realmente tem muito interesse em tudo que a gente tem para entender um pouco mais sobre esse mercado em evolução e esse profissional do futuro e as novas exigências, né? Então, agora eu vou passar rapidinho a palavra para a Clarissa, para que ela se apresente, né? E fale um pouquinho do que a gente vai conversar hoje de noite e que temas tão importantes serão esses para a nossa live de hoje de negócios. Bem-vinda, Clarissa. Obrigada, Fernanda e Roberta. Boa noite, gente. Eu sou Clarissa, eu sou doutora em artefatos digitais, que é um tema por si só interessante, né? O que são artefatos e o que são artefatos digitais. Mas a ideia aqui é a gente falar um pouco de negócios, de futuro, né? Profissões que precisam beber da tecnologia. E a tecnologia que precisa nos assistir no dia a dia, né? Nos assistir como profissionais. Então, nosso bate-bola vai girar mais ou menos em torno desses temas, né? Das tecnologias, que habilidades o profissional do futuro precisa adquirir ou correr atrás para, né, ter uma noção, o que a gente espera, quais são os desafios, as dores, né? A esperança, como a gente espera que o mercado esteja, né? Daqui a alguns anos. E ele tem crescido muito, né? Tem crescido de forma exponencial, tanto a tecnologia como as modificações. Então, vale a pena esse bate-papo para a gente se entender um pouco no hoje, para a gente saber como construir a nossa carreira e a nossa estrutura, né? Como profissionais e pessoas para esse futuro que está batendo na porta. Sem sombra de dúvidas, né, Fernanda? Já para a gente começar, porque eu acredito que o bate-papo vai ser muito fluido, a gente já começa perguntando, né, e tentando entender que novo mercado é esse, né? O mercado extremamente moderno, dinâmico, em evolução constante. A gente sabe que as tecnologias estão aí para nos ajudar, impulsionar e muitas vezes para modificar a nossa forma de trabalhar. Então, assim, uma das grandes preocupações hoje do mercado, Clarissa, não sei, né, até que ponto a gente já consegue vislumbrar isso, esse novo mercado e essas novas exigências que nós estamos nos deparando hoje. Até bom tempo atrás, né, os currículos eles eram mais enxutos, as exigências eram bem menores. Até a interface com a tecnologia era algo que era, assim, muito restrito. E hoje a gente já vê o mercado com muitas outras exigências, exigindo cada vez mais desse profissional. Então, aquele profissional que até um dia desse, né, Fernanda, saía da faculdade, estava devidamente empregado, hoje ele já tem outras demandas, outras responsabilidades. E para a gente iniciar a nossa conversa aqui, nada melhor do que a gente falar dessa nova dinâmica de mercado. Quais são as possibilidades que a gente está se deparando hoje, né? Conflitos, dores, como bem falou Clarissa.
Olha, são muitos, né? Mas eu colocaria mais ou menos numa ordem de raciocínio mesmo, ele não tem ordem, mas de raciocínio. A gente está se deparando com avanços tecnológicos, uma rápida evolução da tecnologia, novos produtos, novos serviços, novos modelos de negócio no mundo digital, né? E está exigindo que as empresas e os profissionais cada vez mais eles entendam essa complexidade, consigam ir atrás dessas novidades em tempo hábil, né? Que a gente chama muito em time to market, né? Em tempo hábil para fazer alguma coisa com aquela informação. Então, eu colocaria avanços tecnológicos como primeiro ponto, né? O segundo ponto que eu acho que é interessante a gente falar é a mudança nas preferências dos consumidores, né? O digital e o futuro e as tecnologias e a economia, a globalização, eles trouxeram novos hábitos, né? A gente teve pandemia, a gente teve mudanças econômicas, a gente teve um redesign, digamos assim, de sociedades inteiras. Então, a gente tem uma demanda de mercado que exige empresas e pessoas que ofereçam serviços mais personalizados, que entendam melhor esse consumidor, porque ele agora não só tem preferências, como ele também tem mais voz, né? O mundo digital ele traz uma voz maior para o consumidor. Então, eu colocaria assim, avanços tecnológicos, mudanças nessas preferências de consumidores, né? Nos hábitos, empacotaria isso dentro de um viés de globalização. Então, a gente tem uma globalização que aumenta a competitividade, que destaca alguns mercados, que algumas empresas vêm engolindo outras, grandes engolindo pequenas, ou pequenas causando disrupção no mercado e falindo grandes. A gente também vê esse contexto. E a gente tem tudo isso pautado em fatores socioeconômicos também que mudaram essas organizações, né? Crises econômicas, mudanças políticas, eventos sociais, que desde que o mundo é mundo, eles comprometem e ajudam, na mesma proporção, as coisas a mudarem ou a permanecerem as mesmas. Então, esse quadrante aí, que muitos teóricos falam de mundo complexo, VUCA, né? Tem várias terminologias aí, mas, de uma maneira geral, é esse cenário, né? Avanços tecnológicos, muitas mudanças nas preferências e comportamentos dos consumidores, uma globalização que intensifica essa interconexão global e aí causa conflitos e disrupções, e fatores econômicos que terminam de amarrar, né? Então, acho que é interessante a gente falar um pouco nesse contexto, e dentro desse contexto a gente tentar desmembrar um pouco alguns exemplos e estender o nosso papo hoje. Então, já E acho adiante que pode falar, Fernanda. Eu acho que é bem importante aí dentro desse contexto, né, Clarice, a gente trazer também que o comportamento, né? O comportamento ele vem mudando bastante e principalmente quais as expectativas, né? Então, quando a gente fala muito do profissional do futuro, e aí eu até brinquei hoje com a professora Roberta mais cedo, o futuro é agora, né? E aí a gente se depara bastante aí com profissionais que têm uma expectativa muito diferente, né, de uma expectativa das pessoas que já estão no mercado há mais tempo. E é óbvio que isso tem aí um reflexo muito forte das tecnologias também. Então, como que a gente vai conectar tudo isso, né? Como as empresas, as organizações vão recepcionar essas pessoas, né? Como é que nós vamos lidar com esse dia a dia? Sim, e um choque de cultura, né? Porque a gente tem os nativos digitais e a gente tem as pessoas analógicas que se tornaram, né, conhecedoras do digital, mas não são nativas. E aí, embalado a tudo isso, a gente tem uma série de incertezas, né? E aí as pessoas do futuro vão ter que lidar, então as pessoas hoje já estão tendo que lidar com essas incertezas. A gente não pode dizer que a gente vive num mundo linear e simples, né? A competição aumentou muito, né? Muitas disputas de market share no mercado, as empresas cada vez mais buscando inovação como diferencial competitivo, né? Ou absorver alguma tecnologia, alguma inovação, algum processo das pequenas, né? Os empreendedores aí também participando desse cenário. E a gente tem uma questão muito importante que eu acho que a gente precisa pontuar aqui, que o profissional do futuro ele precisa ser capaz de ser ágil, mas não ágil no critério pressa, né? Não é com pressa, fazer as coisas com pressa, mas ágil no raciocínio, no entendimento da complexidade, quebrando as tarefas do dia a dia em porções menores factíveis, né, de serem realizadas, usando a tecnologia a seu favor para acelerar e escalar seus processos. Então, eu acho que, complementando, a gente vai falar um pouquinho também sobre
sobre esses pontos. É uma coisa que a gente sempre atribui, né, à evolução tecnológica no mundo digital dentro das empresas, geralmente se associa às grandes empresas e às grandes marcas, né, que também, às vezes, isso impede da pequena empresa evoluir. E uma coisa que a gente tem que ter lucidez é que a evolução vai ser para todo mundo, né, Clarissa? Não vai ser uma coisa isolada, um fenômeno para multinacionais, vai ser para todo mundo. Não, e a gente está levando isso em consideração nas pós-graduações de negócios, né? Então, a gente está construindo a pós de uma maneira que o entendimento ele parta do humano, em primeiro lugar, porque a gente tem que deixar muito claro que, e eu acredito que a Unifacisa é uma das instituições que mais se alinham com esse olhar de primeiro humano, né? O digital, a tecnologia, ela vem para facilitar o nosso trabalho, aumentar a nossa produtividade, operacionalizar atividades que são necessárias, trazer segurança em alguns contextos, análises preditivas em outros, enfim, uma série de conjecturas, mas o olhar no humano, ele é fundamental. Então, a gente está estruturando as pós de negócio de uma forma que a gente consiga olhar para a complexidade do futuro, para as tecnologias, sem perder o vínculo com o humano. E, ao não perder esse vínculo com o humano, a gente consegue separar e se desassociar um pouco das grandes, não acreditando que as grandes não têm a sua participação, pelo contrário, né? Continuamos tendo pessoas, profissionais dentro de grandes empresas, isso se mantém. Mas a gente também incentiva o empreendedorismo, né? O olhar para a inovação e para os novos negócios como um indivíduo que faz da tecnologia um suporte ou um facilitador para o seu dia a dia como profissional. Seja um dia a dia, entre aspas, solitário como empreendedor, né? Que tem suas batalhas e tem seus desafios, ou dentro de grandes corporações. A ideia é que a gente prepare os dois cenários, mas principalmente que a gente não faça o que as metodologias mais antigas, mais industriais lá atrás fizeram, né? Que é treinar humanos para coisas muito mecânicas, né? E depois vem a máquina e substitui esse trabalho, porque a gente estava decorando funções ali, Fordismo, né? A gente já conversou bastante sobre isso em negócios. Hoje em dia, não. A tecnologia ela é tão fluida e tão rápida que a gente tem que formar, na verdade, as pessoas para serem esponjas de aprendizado. E aí elas sejam capazes de aplicar essa tecnologia e entendam esse futuro como um futuro único, né? E um profissional único também. Então, a ideia é a gente unir da melhor forma possível, levando esse profissional indivíduo, né, a entender a complexidade, aplicar a ferramenta, mas em seu contexto. Então, se é um contexto empreendedor, pequeno, médio, grande, se é um contexto individual, se é um contexto coletivo e social, se é um contexto governamental, né, se é um contexto privado, grande, corporativo, no final do dia não importa tanto, porque a jornada do indivíduo com a tecnologia é dele, é dela, vai junto, né? Nós vamos ter que aprender a ser profissionais de futuro, que são esses profissionais que levam as habilidades consigo, seja no empreendedorismo, seja na grande corporação. Não tem mais essa blindagem, sabe, do corporativo. Agora é a gente com a tecnologia que está mobile, né? Ela tá o tempo todo conosco, em qualquer lugar, e ela vai com a gente, para onde a gente for, e para o desafio que a gente tiver. Então, a gente pode pensar que os desafios, eles são para todos, né? E a ideia é de a gente ter esse profissional, obviamente, munido de muitas competências e habilidades, mas que também seja um profissional voltado para adaptação, para flexibilização, para se manter nesse mercado. Aquele profissional engessado, que terminou lá atrás aquela graduação e acha que aquele conhecimento vai permear durante muito tempo, talvez esse profissional, essa empresa, de uma maneira geral, ela não tenha muita longevidade, né? Então, a ideia hoje é desse profissional que ele entenda todas essas possibilidades desse mercado extremamente volátil, incerto, né? Globalizado, onde todo mundo tem uma interferência e um impacto. Então, eu acho que a gente tem muita coisa aí, né, de agora, não é nem daqui para frente, é de agora, para a gente repensar nossas estratégias e nossas atitudes no mercado de uma maneira geral. E aí a gente vem nessa grande oportunidade, né, de pensar cursos, né, muito voltados com a empregabilidade, muito voltados com o que está acontecendo no momento, né, e acho que
esse é o grande diferencial hoje que nós temos, né, na Unifacisa e como um todo, né, em todos os seus serviços, a busca por estratégias de aprendizagens, né, que a gente consiga, de fato, transformar o indivíduo, né, transformar o estudante ali no que ele busca. Então, hoje, né, quando a gente fala até um pouco de estratégias, assim, há um tempo atrás era bem estranho, todo mundo só pensava em estratégias de negócios, de processos, né, e quando você fala em educação, mas as estratégias pedagógicas hoje, elas auxiliam e muito, né, a essa aproximação dos nossos, né, estudantes aí que são os futuros profissionais, ou dos nossos profissionais que estão aí nessa educação continuada. Então, como é né, como que a gente vai conectar esses cursos, né, esse conhecimento ao que tem aí fora? Então, quando a gente vem para uma academia e a gente começa a pensar, né, em cursos, mas cursos que tenham de fato aplicabilidade, isso é todo um diferencial. E aí eu costumo muito brincar aqui, Clarice, que o conhecimento ele está posto, né? Hoje você dá um Google e você tem ali uma série né, de informações, de conhecimentos. Então ele está livre, mas o que fazer com ele, né? Como utilizar? Como é que ele vai ser útil, né? Qual que vai ser a aplicabilidade e qual é em qual grau de rapidez, né, o estudante ou o profissional vai conseguir conectar aquilo e aquilo vai ser benéfico. Então, hoje, né, quando a gente senta aqui, senta para pensar um curso, para conectar pessoas, né, para se envolver no curso, é muito tendo esse olhar. Eu tenho aqui pesquisadores, eu tenho uma academia aqui muito próximo, mas eu tenho um mercado de profissionais ali também que, né, o que é que esses profissionais estão querendo também para a vida deles, né, para auxiliar o dia deles nas organizações, e o que as organizações esperam, né, da gente enquanto academia aqui, enquanto curso, né, como é que a gente conecta isso. Então, quando fala em profissional de futuro, a educação tem que estar na base, né? Então, eu tenho que receber os nossos estudantes ali já para um ambiente muito colaborativo, que é o que ele vai encontrar no dia a dia dele, né? Como que eu vou trabalhar de forma colaborativa, como que eu vou me antenar às tecnologias, daquelas que eu tenho afinidades, a que eu não tenho tantas afinidades, né? Então, aí vem o porquê que eu preciso estar ali num momento colaborativo, eu preciso ouvir pessoas, aprender com outras pessoas. Então, assim, quando a gente fala disso, né, nesse momento, e aí a gente percebe a importância dessa educação continuada, de estarmos aqui dia a dia. E aí, Clarice, eu queria que você trouxesse para a gente, assim, como é conectar nessa experiência de um mercado de profissional, mercado de trabalho, né, que você tem, e aí como é que você conecta isso com a academia, com as estratégias pedagógicas, né, a coisa do acolhimento, porque é um acolher quando você recebe ali um estudante ou um profissional que quer se atualizar, que quer mudar de profissão, né, como que a gente conecta, como é que você consegue se ver nesse cenário? O primeiro fator é que eu já fui essa estudante, essa empreendedora, né, de moda por muitos anos e depois de tecnologia. E aí eu criei essa empatia e esse entendimento de que a gente precisa formar pessoas esponja, né, capazes de buscar o aprendizado, absorver e aplicar em diferentes contextos, e pessoas ponte, né, que são capazes de conectar as coisas umas com as outras, entre pessoas, colaborar, liderar, criar estratégias, né? Então, muito do dia a dia meu como mentora de startups de muitos anos, dentro de um cenário de tecnologia, que é um cenário bem assustador, em alguns momentos excludente, mas que não deveria ser, né? E tende a cada vez ser mais importante, né? A gente vem dessa observação. Então, o que a gente propõe aqui? A gente entende as características que o profissional do futuro precisa ter, né? Precisa ter uma comunicação eficaz, precisa saber trabalhar em equipe, precisa ter inteligência emocional, precisa ter empatia, né? Que se colocar no lugar dos outros, precisa ter um pouco de inspiração para a liderança, porque precisa mover, né, tirar as pessoas dos lugares e mover projetos. A gente sabe que dentro da academia a gente pode ensinar
esse profissional, essa profissional a aprender, então é uma habilidade de ser adaptável ao contexto, ter uma aprendizagem continuada, né? Conseguir buscar informação, seja na internet, seja onde for, mas absorver aquela informação e fazer bom uso dela, né? Então, a gente consegue trabalhar estudos de caso dentro da pós-graduação, dentro da graduação, a Unifacisa também faz isso, baseado em problemas, né? Para a gente ensinar flexibilidade, que é essa capacidade de se adaptar, né? Resiliência. Então, a gente traz os desafios que não tem fórmula de bolo, e as pessoas precisam aprender a usar criatividade, ter proatividade ali, ir atrás de resolver. Claro que a gente traz a bagagem, o acadêmico, ele tem a obrigação, né, ao propor um curso que forma profissionais de futuro, de trazer as ferramentas digitais para que ele domine minimamente as ferramentas digitais. É claro que a gente vai trazer noções básicas de programação, porque se a gente está falando de um futuro onde a tecnologia e a linguagem computacional está cada vez mais presente, análise de dados e automatização de tarefas, por exemplo, a gente precisa ter uma noção básica, mais básica, tá, gente? A gente não é um curso de programação, negócios é um curso de entendimento de negócios do futuro, né? E é isso, eu acho que junta a experiência do dia a dia, de gestão de projetos, desafios dentro do corporativo e do empreendedorismo, gestão de inovação, né, que é um tema muito que a gente vai trabalhar bastante, empacota isso de uma forma ressignificável, reciclável, reutilizável, não sei qual a palavra melhor empregada aí, mas assim, um profissional capaz de se reinventar. Entender a importância do acadêmico, das fontes seguras de informação, vai receber o ferramental, vai receber o estímulo às habilidades fundamentais, mas também a pessoa, né, que vai ter um propósito, que tem uma carreira, que tem uma trilha ali individual, né, a seguir. Então, a ideia é que a gente consiga fazer essa negociação e que traga profissionais do mercado como professores, né? A gente quer essa mistura. A gente quer, sim, profissionais de tecnologia dando aula em negócios. A gente quer profissionais de direito dando aula. A gente quer misturar as expertises, porque não faz mais sentido programas de graduação lineares e estratificados, baseados em uma dogmática, né, academia de antigamente. Faz sentido experiências sendo trocadas, muito networking entre áreas, entre experiências diferentes, porque a gente precisa criar futuro. E futuro tem que ser muito criativo, dialogado, misturado, né? Não tem fórmula de bolo, é criado ainda, vai ser criado, né? O futuro. Clarice, você falando aí tanto de futuro, você falando tanto de futuro aí, né? E eu me deparo agora com essa modernidade da inteligência artificial, né? Que para muita gente vai ser vamos dizer assim, um devastador, né, de mercado. E como é que você percebe esse profissional do futuro alinhando as ferramentas da inteligência artificial para impulsionar as suas carreiras, né? Porque a gente fala muito nos nossos cursos de pós-graduação da importância da IA e como ela pode ser utilizada em seus desdobramentos. Então, como é que você enxerga isso, esse profissional, por onde ele começa, como ele vai poder utilizar isso e vai se beneficiar nisso, né? Legal, excelente pergunta. Olha, a primeira coisa que a gente tem que falar e deixar muito claro, pelo menos do meu ponto de vista, é que a IA é uma ferramenta, como várias outras surgiram. É claro que, como a gente vem com um avanço tecnológico exponencial, essa curva cada vez mais rápida, dá o medo, dá a angústia, dá uma ansiedade a gente olhar para várias tecnologias aparecendo e a gente ficar, meu Deus, né? Tem que equilibrar mais pratos dentro dessa minha vida profissional, mas ela vem para aumentar a produtividade, ela não é uma ameaça ao trabalho. Se a gente levar em consideração o trabalho do passado, o trabalho do presente, ela não é uma ameaça, né? Porque ela vai ajudar a ressignificar o trabalho do futuro. Ela vai trazer produtividade, eficiência, criatividade, escala, né? Então, se ela vai estar junto conosco na construção do futuro, ela não é uma ameaça, ela é um veículo, né? Então, assim, se a gente está construindo um futuro de uma indústria, a gente está construindo o futuro de uma indústria 5.0, 6.0, com inteligência artificial, automatizando processos e ajudando com robótica, com N fatores ali de tecnologia, ajudando aquela indústria a crescer, a aumentar a produtividade. Se a gente está falando de negócio,
Pode ser desde o empreendedor individual, que usa a inteligência artificial para melhorar seu relacionamento com o cliente, automatizar mensagens de campanhas publicitárias, promocionais, gerir dados do seu estoque, seja como for, até o profissional corporativo, que vai usar a IA generativa, por exemplo, como um assistente pessoal, eu particularmente uso, seja como for, o que a gente precisa é primeiro perder o medo, porque o medo paralisa, e paralisando o profissional, você fica um profissional de passado. É isso que a gente não quer. A gente quer um profissional de futuro. Então, vamos tirar a paralisia da tecnologia. E a ideia é que a gente trabalhe isso na pós e entre os grupos, né? E é interessante a gente pensar como aliado, realmente, né? Isso, exatamente. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, ferramentas são ótimas, cursos têm à vontade. Faço até um exercício aqui, eu geralmente quando falo de inteligência artificial generativa, eu faço esse estímulo em lives, em conversas. Vocês já conversaram, vocês já entrevistaram a IA generativa, o Gemini, o ChatGPT? Elas respondem. Se você perguntar o que elas são, elas respondem. Se disser como é que elas vão evoluir para o futuro, elas dão uma ideia. Então, assim, como é que elas são aplicadas em marketing, em gestão, em CRM, em metodologias ágeis, em design de produto, elas conseguem citar. Não é sobre isso, né? É sobre a gente ter um entendimento de que elas são companheiras de futuro. Então, a gente precisa estar sempre se atualizando em todas as tecnologias possíveis. A gente tem que estar sempre percebendo, né, o que está acontecendo no nosso entorno e experimentando, para ver quais ferramentas fazem mais sentido e como a tecnologia pode nos assistir. Então, o primeiro ponto é não ter medo, depois aprender um pouco sobre IA, é fundamental um conhecimento básico sobre como funciona, principalmente a inteligência generativa, né? E a gente está sempre proativo, aprendendo e buscando aplicabilidade dentro da nossa área. Mas o ponto principal, assim, só para fechar, a gente precisa entender que a IA, ela precisa nascer, tudo que a gente use de ferramenta de inteligência artificial, precisa nascer com ética e segurança, seja para os nossos consumidores, seja para o nosso ambiente de trabalho, seja na forma como a gente lida com dados, né? Tem legislação sendo construída nesse momento sobre o assunto, e tem legislações que já existem sobre o assunto, né? Todos os países, União Europeia, Brasil, está todo mundo tentando regular e organizar de uma forma ética, proteger os direitos fundamentais dentro dessa perspectiva. E a gente tem que lembrar também que tudo que a gente fala de máquina, de inteligência artificial, de tecnologia, tem um outro lado desse processo, que é a interação humana com a máquina. Então, tem interface, tem esse diálogo entre as duas coisas, que precisa ser intuitivo, amigável. Então, a gente não pode ter medo da tecnologia, a gente tem que saber que ela tem limites éticos e de segurança que precisam ser cumpridos, né? Seja como for, e ela tem sempre uma interação com o humano, que seja nós mesmos, os profissionais humanos que estamos usando aquela tecnologia e precisamos aprender a melhor forma de interagir com ela, que ela pode nos ajudar, sejam os nossos clientes do outro lado do nosso negócio, como eles vão interagir com essa tecnologia e como a gente protege de forma ética eles, né? Sim. Para que esse ciclo seja virtuoso, né? Cada vez mais a gente aprenda mais sobre tecnologia e inteligência artificial, cada vez mais ela nos ajude a termos negócios mais interessantes e sermos profissionais mais preparados para o futuro, mas, ao mesmo tempo, voltando para os direitos fundamentais, voltando para a ética, voltando para a segurança, e lembrando que, do outro lado, interagindo com isso, tem nossos clientes que precisam ser protegidos, né, e respeitados. Então, eu acho a IA vai fazer parte de todas as áreas, né? A gente está falando aqui de negócios, mas a gente pode falar saúde, o próprio direito, né, Fernanda? Que a gente hoje já tem curso na própria pós-Unifacisa, que é de direito digital e inteligência artificial, que é algo que a gente precisa também entender, né, aplicado ao direito, que isso vai ser justamente a questão da ética, da segurança, do uso correto. Sem dúvida, né, a inteligência artificial, ela interage, né, em todas as áreas. Então, nós temos no direito, né, como você acabou de falar, temos também na saúde. Então, os cursos da saúde também estão super conectados com a inteligência artificial. Mas um ponto bem importante que Clarice traz aqui para a gente é o cuidado com quem está do outro lado, né? Para quem que vai ser essa inteligência artificial? Então, quando você fala de saúde, né, você está trabalhando com a inteligência artificial, mas é uma vida
né, que está ali do outro lado, é uma vida que está em jogo. Então, é óbvio que a academia não pode ficar de fora disso, porque, né, é o nosso dia a dia. Então, de fato, a gente precisa conectar com isso. Então, nós precisamos, de fato, falar sobre, aprender sobre, né? E sem ter essa coisa aí do medo, mas, ao mesmo tempo, é muito importante que a gente trabalhe isso com naturalidade, né? Porque é o natural, né? É o que está se tornando natural hoje. Então, hoje, às vezes você recebe um pai de algum estudante e fala assim, mas a inteligência artificial aqui, o meu estudante, não botei meu aluno aqui, né, meu filho aqui para isso. Então, a gente tem que também trazer isso, que é o dia a dia, esses meninos estão nascendo com a inteligência artificial aí já ao lado deles. Então, tem que ser naturalizado, eu não posso trazer o temor das pessoas, né, que eles acham que vou perder minha vaga, não vou conseguir acompanhar esta evolução, é as pessoas entenderem aonde que vai ser o melhor espaço para eles, né? Mas aí, Clarice, eu queria que você trouxesse para a gente assim, um exemplo bem prático, né, da inteligência artificial como uma estratégia de aprendizagem, assim, né? Como que você vai orientar e vai trabalhar ali com seus estudantes e professores no curso, né? Como é que você vai atuar isso no dia a dia? E aí eu trazer aqui algo bem simples, assim, que nós tivemos uma entrega de uma professora, ele falou assim, olha, não tive problema com o celular, meus estudantes não competi com o celular. Que, óbvio que o celular é o mínimo, assim, mas como é que você vai trazer isso e isso vai complementar aí o curso que você vai coordenar? Olha, a ideia é a gente naturalizar o uso da tecnologia, né? Do mesmo jeito que a gente naturalizou estarmos numa live aqui num ambiente virtual, batendo papo, né? Que há 5 anos atrás isso era incômodo e desagradável, e hoje em dia é uma praticidade. Temos vários participantes aqui, provavelmente lavando sua louça, arrumando sua casa e escutando a gente falar e discutir e tal. Então, eu acho que naturalizando a tecnologia como a gente vem naturalizando. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, todas as disciplinas da grade de negócio, elas levam em consideração alguns pontos de tecnologia, né? Isso está posto, isso é obrigatório, entre aspas. Então, assim, a gente vai ter uma discussão sobre finanças, a gente tem exemplos do uso da tecnologia para detectar fraudes, para analisar risco, para pensar investimentos, para testar modelos de negócio, pensar chatbots para atendimento ao cliente, detecção de uma série de coisas. Se a gente vai falar de varejo, em algum momento a gente está trabalhando habilidades do varejo, a gente vai usar tecnologia, algoritmos inteligentes para recomendar produtos personalizados, para ter uma previsão de demanda, para atender o cliente, como eu já falei. A gente pode experimentar soluções em realidade virtual e aumentada. Muita análise preditiva no curso de inteligência de negócios, né? A gente vai abordar bastante. No de empreendedorismo e gestão da inovação, o nome já diz, né? Gestão da inovação, então a gente também tem que aprender como gerir o uso da tecnologia dentro do processo. Mas a ideia é toda a disciplina ela ter ela perpassar de alguma forma as tecnologias. Porque, de novo, como a gente falou no começo da live, a gente quer preparar profissionais do futuro. Para a gente preparar profissionais do futuro, a gente tem que normalizar o uso da tecnologia. Do mesmo jeito que a gente normalizou lá atrás várias outras teorias de negócios em vários outros cursos. Agora a tecnologia é a bola da vez, né? Cada vez mais vem sendo, na verdade. Então a gente tem que naturalizar. Então, se a gente vai discutir empreendedorismo e novos negócios, eles têm que surgir levando em consideração que existem novas tecnologias para ajudar esses novos negócios, né? E novos modelos de negócio baseados única e exclusivamente em serviços que vão as a service, né? Embarcados com tecnologia, com plataformas. Então, a gente tem uma série de conexões que a gente vai fazendo. A gente vai trabalhar em inteligência de mercado, marketing. Perfeito. O marketing 4.0, 5.0, marketing do futuro, ele leva em consideração tecnologia e humanidades, que é o famoso ESG aí que as empresas estão falando muito. Então, a gente vai sempre fazer essa aterrissagem. A ideia é que a gente, por exemplo, a gente vai trabalhar empreendedorismo. Como é que a tecnologia pode nos ajudar a fazer pesquisa de mercado melhor para a gente entender onde está a dor do nosso usuário? Isso já existem ferramentas que fazem personas automatizadas online que a gente pode entrevistar, né? O próprio ChatGPT e o Gemini, a gente consegue entrevistadores de usuários para a gente
simular isso e já pensar, olha, o meu produto ele pode ir por esse caminho. Então, eu já vou pensar um empreendedorismo de um produto, uma ideia que vá por esse caminho. Eu posso voltar para validar essa ideia com recursos de inteligência artificial. E assim por diante, né? CRM, relacionamento com o cliente, marketing. Eu posso ficar horas, dias aqui falando, mas as disciplinas foram formatadas e pensadas todas para ter essa amarração com a tecnologia e, como eu falei, e já escutei outros autores falando, design o ato de projetar, né? Então, quando a gente fez o design das disciplinas do curso e o design do curso como um todo, a gente já projetou a tecnologia fazendo parte dele como um todo. Então, a gente não tende a gente não quer criar uma anomalia, assustar as pessoas. Ai, tecnologia, vou me afastar. Não, vai ser naturalmente trabalhado em todas as disciplinas do curso. Então, você vai sair com a formação naturalmente em tecnologia, além de negócio. Super bacana, hein, Fernanda? Eu acho que esse bate-papo nosso aqui, ele está dando, assim, vamos dizer assim, um gostinho do que nós vamos ter daqui para frente, né? Eu quero, já de antemão, agradecer toda a disponibilidade de Clarissa, que é a nossa coordenadora de área de negócios, que está trazendo 2 cursos extremamente relevantes, que é Empreendedorismo e Gestão da Inovação e Gestão da Inteligência de Mercado. Então, nós vamos falar muito sobre tecnologia, né? Eu quero renovar aqui, quem está na live, quem possa assistir depois, não perca essa oportunidade. Quero fazer o convite para as pessoas que estão nos assistindo para conhecer um pouco mais do nosso projeto da Pós-Unifacisa, que nós estamos com 9 áreas e 16 cursos. Fernanda, pode falar um pouquinho da metodologia, que eu posso até dizer com muito orgulho que ela é a pessoa que fomenta, que impulsiona e que traciona esse programa nosso, que é um programa muito inovador, né, Fernanda, em relação à parte acadêmica do curso. E você pode dar um panorama aí para a gente. De fato, né, nossos cursos, eles trazem aí um DNA já, a Unifacisa, né, que é a inovação. E aí, lógico, falar de inovação está conectado aí com tecnologias, né, com as tecnologias. E, principalmente, trazer ali para os cursos performance para o estudante. Então, que ele tenha ali performance como profissional, como estudante, que ele consiga, de fato, conectar os saberes. E aí, para isso, óbvio, a gente tem que ter ali um pouco do olhar, e a inteligência artificial ajuda bastante nisso, professora Clarissa, que é as formas de aprender. Então, você recebe estudantes e cada um tem um formato ali de aprender. Então, qual o melhor formato para você agrupar? Então, hoje você tem testes aí que o IAT ajuda bastante, inclusive, como que eu agrupo, né, esse público que eu estou recebendo e como que eu vou dispor conteúdo para eles, né? Como que eu vou trabalhar esse conteúdo para esses grupos. Então, tem aqueles que gostam muito de filmes, outros de ler, outros de ouvir. Tem alguns que não gostam de nada, né? E aí, como é que eu vou trazer eles para motivá-los e trazer para algum engajamento? E aí, quando a gente vai montar, nós fomos montar esses cursos aqui na Unifacisa, a nossa maior preocupação é essa: vou receber profissionais que estão na ativa, profissionais que estão querendo, né, se reinserir no mercado, outros querem se atualizar. Então, como que eu vou deixar esse curso muito conectado com o que o mercado espera da gente, mas também com o que os nossos atuais profissionais esperam? E aí a gente traz para cá metodologias diversas, estratégias diversas, onde eles vão trabalhar, experimentar casos concretos, né, casos reais. Eles vão poder trazer, inclusive, experiências, né, e problemas aí das empresas que eles trabalham, ou que eles, né, tenham essas empresas, fundaram, para trabalhar em grupo. Já pensou? Você vai ter toda uma turma pensando em um problema real da tua empresa, que ali vai surgir várias soluções e você vai poder adequar ou não, né, a realidade. Então, a gente traz aí uma metodologia onde a gente sacode ali bastante o indivíduo e fala: olha, vem para cá, porque a gente tem como te orientar nesse processo de aprendizagem, mas ele é teu, né? Então, como ele é teu, a gente está aqui para te apoiar e temos várias formas para isso. Então, temos os melhores professores, né? Quando a gente foi lá buscar a Clarissa, que agora está lá em São Paulo, e aí a Clarissa foi conectar com as pessoas, né, da rede dela, para trazer também as melhores pessoas ali para o curso dela. E aí a gente vai para outras áreas, assim, você falou um pouco aí da inteligência artificial, de análise preditiva, então o direito atua com isso diretamente.
E aí hoje eu tenho, né, não tem como não falar sobre isso também. E aí a gente traz profissionais para isso, e aí a gente pensa um pouquinho assim, o que é que eu vou trazer para esse estudante, qual o caso que eu vou desenhar para ele, né? Qual a estratégia vai ser desenvolvida em grupo ou não, vai ser leitura. Então, assim, a gente tem uma série de coisas que a gente traz, né, para esse momento. Então, a gente traz uma metodologia assim, muito pensada no estudante e pensada nesse perfil, nesse persona do estudante. Então, muitas estratégias que vão ser abordadas no curso de negócios com a professora Clarice provavelmente não serão os mesmos abordados no curso de Direito e Inteligência Artificial, de Psicologia Hospitalar, né? Nos próximos que estão vindo aí na área da enfermagem, eu vi aqui que o professor Josivan está Josivan, um nos abraço. assistindo, né? E ele desenhou 2 cursos aí que estão assim, super bem desenhados e bem pensados, né, para o fazer profissional. Então, acho que a gente ajuda nisso, né? Vou trazer ele para cá, vou aproximar do fazer profissional dele, né? Que é isso que a gente sabe, né? Todo módulo, todo componente é uma atividade profissional, é um fazer profissional, a gente chama aqui, né? São os APROCs, né? Uma atividade profissional confiável, é aquilo que eu posso entregar ao estudante. E ao final, ele vai sair sabendo fazer aquilo de cada componente, né? De cada módulo. Então, acho que a gente traz essa personalização e, lógico, utilizando aí as tecnologias, todas essas ferramentas, né, que elas são inúmeras e a gente vai buscando para agregar valor, né, a tudo isso. Bom, gente, a gente está se aproximando aí do que seria o encerramento da nossa live, né? Eu só queria reforçar as nossas áreas de atuação da pós-Unifacisa: negócios, saúde, arquitetura, engenharia, marketing, direito, design, medicina e tecnologia. Nós temos cursos, assim, das mais variadas, né, abordagens, todos com um método ágil. Nós estamos entregando as especializações em 10 meses, os MBAs em 14 meses, todos com esse estudo, né, que aborda a inteligência artificial. E eu acredito que a gente tem muito pano para manga. Eu quero dar uma palavrinha aqui especial para a Clarissa Soter, que se dispôs a participar desse projeto com a gente, comigo, com Fernanda, com a Carol Gadelha e com uma equipe assim enorme e super dedicada. Professora Clarissa, eu vou deixar aqui um minutinho para você dar seu boa noite, convidar para os seus cursos, né, que eu tenho certeza que serão assim maravilhosos e super necessários. Eu vou convidar mesmo, porque eu estou Convide. animada, o que dirá alunos, né? Que eu estou super animada, porque eu aceitei coordenar esses cursos, porque eu queria ajudar a construí-los e não aplicar fórmulas do mercado padronizadas, né? A gente construiu tudo com muito carinho, com muita tecnologia, com muita discussão, com muita humanização também, porque a gente é um ambiente de acolhimento, como a Fernanda falou, para profissionais que querem fazer migração de carreira, para profissionais que querem alcançar caminhos mais, né, mais distantes a olho nu. Eu acho importante a gente dizer que tanto empreendedorismo e gestão da inovação, quanto inteligência de mercado, são cursos que dialogam, inclusive, entre si, né? E dialogam com outros cursos da Unifacisa, então são cursos super dinâmicos, 10 meses é um tempo incrível para ter um conhecimento, uma formação e uma certificação, e mudar o olhar. Então, o convite fica aqui para a mudança do olhar, né? A tecnologia não é assustadora, pelo menos não do nosso ponto de vista, e formar profissionais do futuro é o nosso propósito, né? Então, a gente está super alinhada aqui, nós três, com o propósito de formar profissionais do futuro. Beleza. E eu tenho aqui, gente, um convite para fazer para vocês, é que vocês tendo mais interesse ainda em saber das nossas áreas, conhecer os nossos e-books com informações mais aprofundadas dos nossos cursos, né? Entra lá, tanto tem o site da unifacisa.edu.br, como pós-unifacisa.edu.br. A gente estava com um QR Code aqui, né, era, produção? Que era justamente um desconto especial de live, tá? Então, vocês fiquem atentos. Vocês acham que a gente ia passar por aqui e não ter nenhum desconto para vocês, né? Deixa eles organizarem aqui para vocês lerem esse QR Code. Enquanto eles organizam, tá? Bora ver aqui, minha gente. Olha, agora a gente tá bem pertinho, né? Com Fernanda e com Clarissa. Tem um desconto aí que o meu comercial preparou. Parece que ouviu nesse desconto. Parabéns aí o meu comercial, que não está economizando.
Deixa eu ver aqui. Obrigada aí, gente. E para encerrar, eu queria muito que vocês também acessassem o LinkedIn da professora Clarissa Soter, né, para vocês darem uma olhada. É uma pessoa que tem assim um trabalho excepcional e que a gente assim tem que seguir mesmo, porque ela é um exemplo na área dela, tá? É uma pessoa muito jovem, que eu vou conhecer por esses dias, tá? Porque a gente também tem outro convite a fazer para vocês. Nós teremos no dia 1º de agosto, às 19 horas, no Teatro Unifacisa, Tony Ventura, que é um caçador de tecnologia, como ele bem se intitula, viu, Clarissa? E ele vai trazer para a gente a palestra Lidere o Futuro, tá? Então, assim, nós temos um pequeno vídeo, tá? Antes do encerramento. Fernanda, muito obrigada por sua disponibilidade, por sua simpatia e por contribuir tanto com a gente nesse momento, né? Vou deixar o tempinho aqui para vocês dar uma boa noite, está assistindo. Não, eu que agradeço aí a participação de vocês, a sua condução que foi brilhante aqui, né? A Clarissa e quem está nos acompanhando. E, gente, venha que vocês não vão se decepcionar, como a Clarissa colocou, né? Foi tudo feito muito muito próximo, com muito carinho e com muita pesquisa, assim, né? Então, um trabalho a várias mãos, um trabalho bem colaborativo. Então, venham, vocês vão gostar muito. E nós teremos aí também outras lives, vocês conheçam aí outras áreas, né? A Roberta vai passar para vocês, mas também nos procure, que estaremos aí para dar qualquer informação e apresentar aí também os demais cursos, tá? E muito obrigada aí por essa dedicação de tempo, né, por nos acompanhar. Pois é, e agora eu tenho um terceiro convite. Dia 11, às 19 horas, nós teremos a live de tecnologia, que o tema vai ser Jornada Cloud Computing and DevOps para Desenvolvimento Full Stack. Nós vamos ter o nosso professor, Daniel Abela, junto com Rodrigo Fujioka, que vai ser o coordenador da área de tecnologia, e o professor Roberto Carneiro. Então, minha gente, eu acho que tem um vídeo, né, produção, aí, da nossa Masterclass, e eu espero que vocês tenham gostado desse momento. É o primeiro de vários. Então, muito obrigada, uma boa noite, e nós aguardamos vocês. Acessem aí o nosso site da pós-unifacisa.edu.br, e muito obrigada, Clarissa, muito obrigada, Fernanda, uma boa noite, meu abraço, tudo de bom, e até a próxima. Tchau, gente, obrigada. Tchau. Alô, Campina Grande! Aqui é o Tony Ventura, sou caçador de tecnologia. Bem diferente, né? Tô super animado para estar com vocês no dia 1º de agosto, no Teatro Facisa, para Masterclass Lidere o Futuro. A gente vai falar sobre tendências, futuro, novas tecnologias, inteligência artificial, futuro no mercado de trabalho e muito mais coisa bacana desse mundão de tecnologia aí, que tá super rápido as mudanças, né? Eu vou levar ferramentas e demonstrar ao vivo as ferramentas para vocês, gadgets, vai ser incrível, tenho certeza que você não pode perder, tá bom? Te espero no dia 1º de agosto, Teatro Facisa, em Campina Grande, que eu adoro. A gente se encontra lá, tá bom? Um abraço, tchau. Too far to quit. Step back, I'm going in. I'm cranking up on the throttle. This is how